nós temos uma convidada especial, está na Itália, e vai conversar um bocado de coisa com a gente, e vocês vão poder perguntar tudo que vocês, né, têm curiosidade, tudo que ela vivenciou. Mas eu quero pedir permissão a ela, como convidada, porque hoje eu li um texto muito lindo, e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que, como ainda são 23, né, a gente tem um tempinho, eu não demoro para ler, Pri, eu não vou tomar seu tempo. Bora lá, quero ouvir. E o nome do... Eu tô aqui também para ouvir. O título do texto é Coronavírus escancarou a conta do nosso egoísmo. E aí o subtítulo, se antes bastava se cercar no próprio feudo e a guerra não chegaria ali, agora, para funcionar para mim, precisa funcionar para todo mundo. É de Pedro Ayara e é um texto lindo, depois eu apresento ele, saiu no El País. No último dia 22, no meio da pandemia do coronavírus, uma senhora de 90 anos faleceu na Bélgica após ter recusado o ventilador mecânico para ceder o equipamento em favor de alguém mais jovem. Guarde para alguém mais jovem, eu vivi uma boa vida. Foi o que ela disse antes de falecer. Não é hidroxicloroquina ou cloriquina que irão nos salvar dessa vez. O inimigo dessa vez é invisível e implacável. Fez os líderes das grandes nações parecerem crianças assustadas. Fez o Papa sozinho e cabisbaixo perdoar os nossos pecados. Fez judeus e muçulmanos rezarem juntos. As nossas tradicionais armaduras falharam. De nada adiantou o poderio militar nuclear dos mísseis ou os inalcançáveis imóveis de luxo do Central Park. O gramado agora está cheio de tendas de hospital de campanha. Nossos planos de saúde caros não foram suficientes para tirar o receio da falta de equipamento de nossas cabeças. E tampouco nossos celulares e televisões sofisticados foram capazes de entreter no meio dessa solidão sentida e vivenciada por todos. Sentimos-nos amedrontados, perdidos, sozinhos. E aí, diante de algo que não sabemos como nem quando vai acabar, fomos obrigados a ajoelhar. E para ajoelhar, todos nós fomos obrigados a aprender que é necessário sair dos nossos tronos, das nossas bolhas, das nossas coberturas, das nossas realidades e aproximar a cabeça do chão, frágeis e despidos. Quando a gente se abaixou, acabamos esbarrando as cabeças uns nos outros e o milagre começou a acontecer. Começamos a perceber que a doença que mata minha mãe também mata a mãe de quem mora do outro lado do mundo. Vimos que o mesmo problema que quebra o meu negócio desemprega o meu funcionário mais simples. Passamos a enxergar a importância de profissões que muitas vezes considerávamos pouco importantes ou indispensáveis. Constatamos que o medicamento que me falta também faltará para quem mora na favela. Sentimos que a mesma solidão que se abate sobre mim angustia o outro que tem nome, cor, origem, religião, diferentes dos meus. Despedaçados perante nossos medos mais ocultos, enfim, fomos obrigados a admitir aquilo que já sabíamos, mas não queríamos aceitar. Somos todos iguais. No final das contas, após todo o dinheiro, todo o status, todos os privilégios, encolhemos-nos de medo das mesmas coisas e sentimos uma compaixão comum diante dos números que crescem, seja na Itália, nos Estados Unidos ou na nossa cidade. Se antes bastava se cercar no próprio feudo e a guerra não chegaria ali, agora, para funcionar para mim, precisa funcionar para todo mundo. Para que eu seja protegido, eu preciso proteger os outros. A conta do egoísmo chegou, cara e sem nenhum desconto. Mas com o milagre, percebemos que essa conta pode ser paga de outra forma. Dito e repetido, não são hidroxicloroquina ou cloriquina que encerrarão esses tempos obscuros.
já descobrimos a cura. E ela se chama amor. Pode parecer piegas, não é mesmo? Mas a verdade é que chegamos num ponto decisivo, na curva da inflexão, na qual ou nós mudamos a maneira de convivermos enquanto sociedade, ou estaremos sempre à mercê de nosso próprio egoísmo disfarçado de vírus. Guerras, crises econômicas ou governantes inescrupulosos. Para muito além do desespero e caos que estafa a nossa mente, o Brasil, que se apresenta agora, é o Brasil dos profissionais da saúde exaustos, que se revezam incansavelmente para salvar pessoas que nem conhecem. É o Brasil de empresários assumindo prejuízos para não demitir seus funcionários. É o Brasil de pessoas parando suas atividades para garantir o bem-estar de todos. É o Brasil dos entregadores, dos garis, dos caminhoneiros e caixas de supermercado. É o Brasil de pessoas que doam um pouco que tem para que tem menos ainda possa ter algo. E é o país do amor ao próximo, de gente que se preocupa com a gente, de forma real e para além de qualquer discurso vazio e hipócrita. Esse país de gente solidária, trabalhadora e resiliente pode, afinal, ser o gigante que acordou, ainda que tantos discursos e personagens irresponsáveis tentem macular nosso foco, a reflexão sobre qual lado da história iremos. Nunca foi tão necessária. Tempos difíceis servem para algumas coisas, entre elas, grandes aprendizados e reflexões incômodas. Quando aquela senhora, heroína na Bélgica, cedeu seu equipamento para um jovem, a afirmação dela pode e deve ser repetida. Guarde para alguém mais jovem. E dessa vez não é sobre o equipamento, é sobre o legado e a história que estamos construindo nesse momento decisivo. É a hora de abaixarmos as nossas bandeiras ideológicas e substituí-las por empatia, bom senso e álcool em gel. Fiquemos em casa e ajudemos uns aos outros de forma irrestrita. Construamos, unidos nesse momento difícil, uma nação melhor e mais solidária, para que possamos deixar, após a crise, um país melhor, guardado para os mais jovens. É essa a real cura para o temido vírus. Pedro Ayarra é bombeiro militar, mestre em direitos humanos, especialista em gestão e prevenção de desastre, é professor e palestrante, e ele atuou em crises como as de Brumadinho, Mariana, Janaúba, e o texto dele saiu no É o País, no dia... Foi agora, dia 2 de abril. Peguei só 10 minutinhos. E assim, eu recebi hoje, eu disse, não, isso vai casar exatamente com a fala da Pri. E eu achei assim, belíssimo. Eu até amplio um pouco assim a fala dele. Eu acredito muito tem gente que acha utópico da minha parte, mas eu acredito muito que a grande cura de verdade é não existir nem mais essa questão de o Brasil, a Itália, sim, isso, aquilo, porque é uma das lições, né, que eu acho que esse contexto atual, que não adianta a gente fugir de falar disso, porque é a grande mudança, sim, visível da era, né, que está acontecendo. Sim. Então, assim, enquanto as pessoas acham muito utópica, o vírus vem mostrar que não existe fronteira. Sim. Eu sempre falei sobre isso e tu sabe, Ana, que eu, para quem não me conhece, a minha primeira formação eu sou dentista. Minha primeira formação eu sou dentista e eu sempre fui muito fora da caixa, muito fora da caixa. Então, eu nunca gostei de trabalhar em consultório, porque eu sempre achava limitado aquela pessoa tá ali de boca aberta para mim, eu falando sozinha, porque a pessoa tá de boca aberta, não dá nem para conversar comigo, e eu tá beneficiando uma pessoa de cada vez, assim, eu sempre achei que a minha missão era coletiva. Então, eu tive odontomóvel, eu ia para favela, eu ia para campanha, eu ia... Nossa, guria, eu me enfiava em cada buraco. Sim.
Mas eu sempre trabalhei dessa forma, com saúde coletiva, em hospitais, em emergência, em limite, em centro cirúrgico, enfim, em campanhas de prefeitura, mutirões, eu sempre fiz muito mutirão. E então eu sempre fui muito, muito fora da caixa nesse sentido, né? E hoje eu tava. Hoje não, esses dias, quando a gente começa, você percebe que aquela ocasião serviu para despertar aquilo que é minha essência. Sim. Né? Então, assim, e quando eu trabalhava nisso, uma vez eu conheci uma pessoa, porque eu era daquelas que fazia campanha. Então, eu batia na porta, pedia patrocínio, batia na porta de um, batia na porta... Eu era a chata da ONG, sabe? Assim, aquela que ia, buscava. Era uma coisa. Às vezes eu não tinha dinheiro para nada, tinha 50 pila. Ao invés de eu ir lá e fazer a minha vez, eu botava gasolina no carro e atravessava lá no Cafundó para falar com o empresário que ia resolver aquela questão para mim. Então era isso, minha vida era essa. Quando eu me formei, eu vesti a capa da saúde e achei que ia salvar o mundo. Era mais ou menos isso. Sim. E eu me lembro muito bem de a gente acaba conhecendo pessoas e as pessoas meio que ficavam meio chocadas assim comigo, né? Porque achava que um ser como eu não existia assim na real. Porque eu falava com gente que tava o tempo inteiro focado no lucro, com políticos, com jogadas políticas, uma coisa assim, sabe? Que era muito fora da minha realidade, mas o que eu vivia era muito fora da realidade deles também. Então eles me achavam, na verdade, um ET, né? As pessoas. Imagina uma louca, monta um odontomóvel e sai pedindo patrocínio, tipo, né? Uma louca. Vai pro consultório ganhar dinheiro e fica, né? E sossega. Era mais ou menos isso. E eu ganhei uma vez de uma pessoa que a gente acaba fazendo amizades e tal. E era um senhor. E ele me deu uma caixinha. Eu amo piano desde criança, assim, mas ele não sabia. Eu sempre toquei piano desde criança. E ele me deu uma caixinha pequenininha, que é tipo aqueles mini piano que tu vai girando e tocando. Sim. Que ele disse que lembrou de mim numa feira que ele foi de brinquedos da Alemanha e tocava aquela Imagine dos Beatles. E aí ele falou que aquela música representava o que a vida que eu achava que um dia ia existir, entendeu? E eu falava, não, isso vai acontecer, exatamente. Né? E era utópico, assim, né? E então para eles era um imagine de imaginação, né? Tipo, e para mim era um imagine de que um dia ia acontecer. E hoje eu vejo isso acontecendo. Enquanto a gente vê ainda muita guerra, muita polarização, muita coisa que de verdade assim, me deixa triste de ver que assim, boa parte da humanidade não vai aproveitar essa oportunidade para despertar, a não ser que esse vírus realmente mate muitos milhões de pessoas. Caso contrário, tem boa parte que não vai aproveitar essa oportunidade divina que a gente está tendo de crescimento e de evolução. Porque é um presente de Deus. Sim. Sabe? Eu estava lendo agora, eu estou finalizando agora uma especialização de psicologia positiva, e um dos motivos que eu comecei a fazer psicologia positiva foi porque justamente eu sempre fui vista como uma pessoa otimista, mas acima da média, assim, tipo, otimista patológica, doida de vez, entendeu? E quando eu descobri a psicologia positiva, que na verdade, falando a grosso modo, é a ciência da felicidade, né? É a felicidade estudada a nível de ciência, em todos os níveis,
Tanto que não é uma psicologia limitada a psicólogos, ela é Sim. multi e interdisciplinar, enfim, é riquíssima, é uma ciência riquíssima. E eu estava lendo uns estudos hoje sobre a questão do otimismo e a questão das doenças. Então, eles têm uma análise, olha que interessante, eles têm uma análise de sangue, Sim. tá? Análise do sangue de pessoas que foram avaliadas como otimistas e pessoas que foram avaliadas como pessimistas, a nível da pesquisa lá que eles estavam fazendo. E o sangue daquelas pessoas otimistas, quando entrava em contato com um agressor, aí eles colocavam em contato com agressores, como vírus, como bactérias, coisas alérgicas, enfim, exatamente. Aquele sangue da pessoa otimista tinha uma capacidade de destruir, de defender daquela doença específica, tá? Isso a gente está falando ciência, sabe? Eu não estou nem falando, sim, nem entrei ainda no assunto mais subjetivo. Sim, Estamos falando de análise de laboratório. E o das pessoas pessimistas foi comprovado que eles têm muitas vezes mais tendência a ter doenças cardiovasculares e desenvolver tumores, câncer, né? Então, assim, dentro da ciência, a gente também hoje já sabe que boa porcentagem dessa questão em relação ao bem-estar geral e relacionado, não é exatamente felicidade, né? É algo a mais, assim, felicidade seria um piccolo, uma fração, assim, né? Do todo. Mas essa autorrealização, esse bem-estar geral, 40% é genético. 40% a gente traz de herança, né? E daí falando um pouco, como é que se diz? Convergendo um pouco com o teu trabalho de constelação familiar, Sim. né? É possível a gente ressignificar isso através da cura. Então, a gente tem a capacidade mesmo, porque assim, 40% é genético, a outra parte é do ambiente, influência de tudo que a gente viveu, Sim. do ambiente que influenciou, da formação que a gente teve, né? E só 5% é o livre-arbítrio. Porém, esse 5% é capaz de alterar, inclusive, o DNA Sim. da parte que vem de herança, né? Então, é possível, né? E tem N terapêuticas hoje que são... né? E tem N terapêuticas eficientes que podem auxiliar nessa questão para realmente, eu acho que realmente, Ana, não é a hora da cloriquina. Não é a cloriquina. Não é a hora. Não. Sabe? É verdade. É a hora... Esses dias eu estava pensando, porque assim, eu tenho afinidade, obviamente, eu tenho afinidade com a terapêutica baseada em plantas. Sim. Né? E esses dias eu estava pensando assim, não, é uma transformação mundial, é uma transformação de era, é uma transformação do planeta. Não é a cloriquina, não porque eu desdenho da cloriquina, porque eu tenho uma formação medicamentosa, né? Eu tenho uma formação também de farmacologia, de farmacocinética. Mas eu pensando nessa minha formação medicamentosa inicial, Sim. que lá é dominada, sim, pela indústria farmacêutica, e não vamos negar isso, mas assim, também eles têm um papel importante deles na ciência, sim. A gente também não pode negar isso. Eu acho que tudo converge, sim. Né? Eu não sou anti nada. Eu acho que qualquer pessoa que é anti e extrema em qualquer coisa está errando, tá? Não entendeu ainda. Enquanto estiver na polaridade, no extremo, Exatamente. No radicalismo, não entendeu, né? Então, assim, eu não acredito que seja a cloriquina nesse momento. Por quê? Primeiro, porque é o amor.
Segundo, porque é o entender que não vai ter diferença, rico ou pobre, se precisar de hospital, vai para o hospital de campanha hoje. Não é fronteira, porque pode ser na África, pode ser nos Estados Unidos. Entendeu? Não é fronteira, sabe? Então, e hoje o mundo está inteiro com o olhar nessa questão, né, que agora está explodindo nos Estados Unidos. Até semana passada, os olhares todos eram para a Itália. Daí, 2 dias depois, os olhares todos para a Espanha. Daqui 2 dias, os olhares todos para os Estados Unidos. Daqui a pouco, você entendeu? E é uma velocidade maior que a nossa tecnologia, que a gente acha que é a veloz que nós criamos. Não, o vírus é mais rápido, entendeu? Pri, e ainda existem ainda hoje eu ouvi de 3 pessoas assim falando, eu acho um absurdo que as pessoas não voltaram ainda a trabalhar. Eu acho um absurdo e aí eu me coloco, né, assim, porque tem coisas que a gente não pode, como nós somos, de certa forma, agente, né, de diálogo, de conversa, de transformação, no bom sentido de trocas, né? Eu não consigo não falar um pouco sobre, que é justamente o que você passou aí, sobre a necessidade de se respeitar um momento, de se deixar o controle e de se olhar para algo muito mais profundo, que é a vida, né? Porque as outras coisas, você vê países que foram devastados pela natureza, como a Indonésia, já aconteceu com o Japão, Indonésia, e eles reconstruíram. Né? A economia, nós temos condições de fazer milhões de movimentos para reconstruir. Mas uma pandemia em que não se tem nem médico apto para fazer... No caso, botar o respirador. Usar o respirador, não tem quantidade de respirador, não tem quantidade de hospital, seria assim, eu não sei explicar, sabe? Parece que as pessoas não acreditam ainda. Não, eles estão ainda, né? Eu estava falando isso hoje de manhã até. Tá ainda. E vou te dizer que assim, Ana, tem muita gente que ainda está nesse processo de negação, né? E de realmente de não querer, né? Porque assim, tá aí, né? Não é fictício, Sim. né? Então, assim, tem muita gente que ainda tá, né, no processo de negação. Na verdade, existe uma questão também da própria mente humana, né? Desse processo de negação, de fugir à responsabilidade, Sim. né? Porque assim, a partir do momento que eu nego que aquilo existe, eu me isento da responsabilidade daquilo. E a responsabilidade definitivamente é de todos nós. Sim. De quem ama, de quem não ama, de quem faz, de quem não faz, de quem ganha dinheiro, de quem não ganha, de quem está na China, de quem está aqui, de quem está no Brasil, de quem está no Estado. É responsabilidade de todo mundo. Eu ainda citei isso hoje de manhã, vou repetir para essa turma daqui. Enquanto estava a coitada da Greta lá gritando para o meio ambiente... Alguém parou de andar de carro para não poluir? Não, ninguém parou. Entendeu? Ninguém parou. Enquanto era uma menina gritando... O que aconteceu foi... Óbvio que era... ela teve visibilidade e tudo mais, mas... A gente que trabalha, por exemplo, assim, eu que trabalhei muitos anos com ONG, a gente entende perfeitamente, assim, o processo. Poxa, que menina legal pra gente aproveitar o marketing, porque, entendeu? Fantástico. Só que, assim, ninguém mudou qualquer atitude por conta da... Sabe, eu tô dando um exemplo dela. Tem um monte de gente que faz, né? Porque... E que mostra, e que alerta, mas ninguém faz nada. Como que teve que parar o planeta? Né? Acho que assim, o universo falou, não, peraí, vamos mandar alguma coisa que daí realmente ninguém vai sair de casa, os peixinhos vão começar a respirar no mar, os passarinhos vão conseguir voar... entendeu? Os animais vão conseguir sair da toca para não ser atropelados. Vamos dar um basta nisso, porque precisa... Eu falei faz pouco tempo isso. Precisa dar um reset. Porque enquanto não der um reset, né?
E se as pessoas acham que daqui 20 dias vai achar uma cura e tudo isso vai voltar, a vida vai voltar ao normal, não entendeu nada. Não. Assim, porque não tem que voltar ao normal, porque não era normal o que a gente exatamente, vivia. que é o que, na verdade, que o texto fala, né? Tem um outro, até no El País também, justamente dizendo isso, que nós temos um percentual altíssimo de não saneamento. Nós temos um percentual altíssimo de coisas que são gritantes, de postura, de atitude, de violência contra a mulher. Uma série de coisas que são absurdas. Mas a correria do dia, a corrida ao ouro, essa coisa de que programaram que a gente precisa chegar em algum patamar ou em algum lugar que a gente nem sabe em algum lugar. Se é o ideal para a nossa vida, né? Então, essa coisa... Não, e a gente não sabe qual é, né? Não, Qual é o seu ideal? Exatamente. Porque assim, eu vejo muito a questão da busca, né? Não, nem falo de dinheiro, nem nada disso. Não é disso que eu falo, porque eu sou a favor que todo mundo viva bem, viva com conforto, Também. seja próspero. Essa, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ser assim e tem que viver assim, sabe? Agora, não é nem disso. É uma busca desenfreada, não sei pelo quê. Porque é uma busca desenfreada pelo corpo perfeito, é uma busca desenfreada. Sabe, existe um universo muito grande que está perdido sem consumir. Sim. Não sabe o que fazer porque não está consumindo. Sim. Entendeu? As pessoas não sabem o que fazer porque estão dentro de casa com a família. Meu Deus! Então, assim, peraí. Para tudo. É meio que aquele para o mundo que eu quero descer. É mais ou menos isso, assim. Teve que dar sabe aquela freada no carro que a gente dá um tranco para trás? Exatamente. Assim? Foi isso, né? Ops, peraí. Desenfreado, desequilíbrio totalmente. Adorei o descondicionamento. Adorei. É um momento de descondicionamento, exatamente. Exatamente. Então, assim, a pessoa achar para o meio ambiente a quarentena tem sido ótima, precisava dessa pausa. A questão social é mais preocupante, pois nem todos estão conscientes da transição. Parece uma forma de seleção natural. Sabe que o melhor meme que eu recebi de todo o processo de coronavírus, o melhor meme, era Charles Darwin. Sim. Aí depois mandou para mim. Era Darwin dizendo assim, vocês não querem fazer quarentena? Então tudo bem. Tipo, um processo de seleção natural. Então tudo bem. Bem assim, foi o melhor. Porque parece ser realmente um... Não, eu não acho que seja assim, porque X é melhor, porque X é pior. Não é essa questão, sabe por quê? É o Rafa que falou isso. Sabe por quê? O Rafa tá lá em Portugal. É o Rafa que falou isso. Sabe por que eu não acho que seja isso? Eu trabalhei com todos os níveis sociais. Eu trabalhei com gente com muito dinheiro, trabalho até hoje, e com gente que não tinha banheiro em casa. Sabe? Eu trabalhei em favelas que tinha... Era terra e tinha buraco na terra, era o banheiro daquelas pessoas. E ali, quando chovia, Ainda existe muito. Ratos, sabe? Eu trabalhava lá dentro, ninguém me contou, eu não ia de madame, não, eu ia de bota para não me atolar, entendeu? Então, assim, eu trabalhei lá dentro, por muitos anos eu trabalhei com essa situação limite. E vou dizer que eu vi já muita gente com muito dinheiro, muito infeliz, e muita gente sem nada feliz da vida. Então, assim, com valores que assim, nesse momento, claro que eu já vi muita gente com muito dinheiro, né? e com valores assim, elevadíssimos, mas... E vice-versa, exatamente. Mas esse vírus, ele vem mostrar isso, que a seleção natural não é por educação, não é
por quem tem ou não tem saneamento básico, porque não é, né? Não é pelo esgoto que ele pega, não é pelo esgoto a céu aberto, ele, entendeu? Então, assim, não tem distinção. Sim. E, assim, eu me curvo ao universo Sim. por essa sabedoria situação. Divina. Sabedoria divina. Eu ia dizer da genialidade da arquitetura, do plano, porque foi um plano muito, muito bem arquitetado, assim, né? Na verdade, foi muito bem elaborado, assim, né? Foi certeiro, né? Sabe aquela jogada Sim. de mestre? É o que... Então, eu acho que é uma grande chance, né, Ana, da gente dar aquele salto quântico que todo mundo fala. Não é a nova era, é um salto quântico, então vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora de arregaçar a manga, né? Quem é da área da saúde, veste a máscara, bota a tua roupa e vai lá ajudar no hospital. Exatamente. Porque seu parente pode precisar. E assim por diante, né? Você serve o quê para limpar a rua? Agora é a hora de limpar a rua. Enfim. Ei, Pri, fala como é que foi, porque assim, você sabe que nós que estamos do lado, quer dizer, eu acredito que seja igual em todos os lados, né? No bom sentido, quem passa pelo processo. Mas você vivenciou isso aí, né? Essa quantidade a curva chegou no alto, assim, ainda no tá limite, alta, né? ainda tá alto. E a gente quer saber como é que foi isso aí, para você que está morando aí, né, na Itália, como é que foi? Olha, até para servir, para conscientizar de que a gente precisa realmente de resguardo mesmo, precisa realmente salvar um ao outro. Né? Eu digo que, assim, se não é para arregaçar a manga e fazer parte do mutirão, fica em casa para não atrapalhar, né? Porque se não ajuda... Se você já não atrapalha, você já está ajudando nesse caso, né? Exatamente. Outro meme bom que eu recebi foi assim, eu nunca achei que eu ia salvar o mundo dormindo até meio-dia. Tem gente que se dormir até meio-dia só ajuda. É verdade, não vai pra rua. Se dormir até meio-dia já tá salvando o mundo, então fica ali. É verdade. Entendeu? Bem isso. Ótimo, não, é um meme melhor que o outro, né? Não, brasileiro é bom demais. Criativo, é bom eu demais. adoro. É bom demais. Então, eu parei antes das pessoas pararem, porque eu até já contei em outra live, a Serena estava um pouco resfriadinha. E tava muito frio aqui, Ana, muito frio. Na hora que ela ia para a escola, tava em torno de -4 graus. Ai, meu Deus, muito frio. Então, saía da calefação e tal. Então, assim, ela não chegou a ficar gripada, não chegou a ter febre nem nada. O vírus nem tinha chegado aqui na Itália, mas sabe aquela resfriadinha, aquela coriza? Não passava nunca. Então, chegou uma hora, eu recolhi e falei assim, quer saber? Não vai, tá na primeira série. Falei, não vai para a escola, vamos ficar em casa até melhorar isso aí. Avisei as professoras. Sim. Nesse meio tempo, porque é tudo muito rápido, né? Nesse meio tempo, chegou, diagnosticou, começou morte e já parou as escolas, enfim. E daí ela já não voltou mais, mas eu já estava dentro de casa antes. O que eu mudei na minha rotina foi a questão da rigidez com a higiene, do entre e sai, compras, tudo isso. Teve que mudar a minha logística mudou muito, né? Então, eu tive que me adaptar, mas também eu trabalho em casa. Minha vantagem é essa, eu trabalho em casa, trabalho 100% online, então para mim eu adoro ficar em casa, adoro minha casa. Então, todo lugar que eu me mudo, ou que, enfim, eu arrumo o meu espaço de trabalho, faço meu aconchego, deixo aquilo com a minha cara. E eu gosto, né? Eu sou mais, assim, introspectiva, assim, sou mais na minha, assim, né? Eu não saio, não vou pra... Você me conhece. Então, eu perguntei, sabe, Pri, porque tem essa coisa no inconsciente ou consciente, sei lá o que é, do tipo assim, é tão longe que não vai chegar. As pessoas têm esse sonho, eu não sei como é que funciona. A sensação de, talvez isso não chegue, porque muitas outras, né, não foi tão
como é que eu digo, global, né? Como essa pandemia. Não, isso daí é uma questão. A Itália demorou para agir, a população em geral e o governo desdenharam da doença. Então, o que aconteceu? Aqui, a população desdenhou, como o brasileiro está desdenhando. Sim. Que realmente acha que não vai dar nada, né? E vou te dizer que assim, ó, eu moro, mas eu tenho uma certa visão de doença coletiva, né? Quando começou eu já falei, não vai dar certo, isso aí vai dar... Vai dar ruim, né? Porque agora o povo fala. Vai dar ruim. Bom, eu ia dizer uma coisa, ruim, mas... Deu bom ou deu vai ruim? dar ruim. Vai dar ruim, exatamente. Aí, onde eu moro, não é no epicentro da onde está o maior número de casos, né? Eu moro no centro-norte, assim, da Itália. Para baixo, assim, descendo na direção ali de onde está o epicentro. Só que, claro, tá ali Lombardia, daí foi descendo Emília-Romana. Eu tô logo abaixo aqui, entendeu? Logo em seguida aqui, sabe? Então... claro que tem casos, claro que tem, né, tipo, tem por tudo. Tem uma região da Itália que é lá na ponta, quase caindo no mar Mediterrâneo ali, que não tem, quase caindo, uma coisa lá na ponta, assim, sabe? Mas não é na Toscana, eu tô aqui... falo no local, não é na Toscana, né? Não, eu tô na Toscana. Você tá na Toscana. Na Toscana. Tá perto de Firenze? Tô na Toscana. Tá perto de Firenze? Eu tô um pouquinho abaixo de Firenze, assim, desce retinha, é bem... É o lugar que eu mais amo. Perto. É lindo demais. Eu tô em Arezzo, que é na Toscana, que é um pouquinho abaixo de Firenze. Eu conheci Arezzo. E assim, não tem como você falar que não vai chegar em você. Não tem, entendeu? Esses dias uma pessoa me perguntou numa live assim, é verdade que um chinês de Milão, um chinês da Lombardia, acho que foi assim a pergunta mais ou menos, um chinês da Lombardia foi passar o ano novo chinês e voltou contaminado. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu não sei se ele foi passar o ano novo chinês e voltou contaminado. Eu só sei que aqui tem chinês por tudo. Sim. Tem um bocado de chinês, entendeu? Tipo, não deve ter vindo só com esse cara primeiro, deve ter vindo com um monte de gente, porque aqui tem um bocado, tem fábricas, inclusive, aqui em Arezzo, que é só de chinês. Eles só contratam chinês para trabalhar, porque os caras são trabalhadores. Entendeu? Sim. Então é uma mão de obra boa para eles. Então, assim, não tem um lugar aqui na Itália que não tenha chinês. E não é só chinês, tem paquistanês, tem de tudo quanto é lugar do mundo. Tem um monte de nacionalidade, né? Eu, na minha escola de italiano, eu estudo com, sei lá, 15, 20 nacionalidades diferentes, de gente do mundo inteiro, né? Então, isso não tem como a gente pegar... e outra coisa que eu penso, Ana, que aconteceu aqui, e que eu vejo acontecer aí também, e que é um grande erro, é procurar um culpado. Sim. Procurar um culpado... a mesma coisa da negação. Você está negando que aquilo vai chegar, você está procurando um culpado para aquilo, você está se isentando da sua responsabilidade enquanto ser humano que habita um planeta. Fim, é essa a questão. Entendeu? É essa a questão. Então, assim, falando da parte prática, de dados reais, de tudo mais, a Itália demorou, mas, a meu ver, mesmo quando os governantes fizeram decretos, não pode sair de casa de jeito nenhum porque vai preso, não pode sair de casa de jeito nenhum porque leva multa, teve mais de 150 mil italianos que tomaram multa porque estavam na rua de bobeira. Não, e o que me deixa triste, Pri, é porque, sabe aquela música de Titãs, né? Polícia para quê? Polícia para quem precisa de polícia. Gente, pelo amor de Deus, eu acho assim que a gente precisa começar a desenvolver uma consciência mais ampla, mais universal, no sentido assim, eu preciso de ter alguém para me coagir de uma coisa que prejudica ao outro, prejudica a mim, prejudica a todos. Exatamente. Sabe, então? Não, e mesmo assim, entre essas pessoas tinha mais de 50
que estavam com diagnóstico de doença em tratamento domiciliar e estavam na rua. Sim, é muito. Compreendeu? Então, assim, se aqui, que quantas Itálias cabe no Brasil, gente? Mil Itálias, sei lá, quantas Itálias cabe no Brasil? Se aqui que é pequeno, né? Que não tem tanta diferença de classe social como tem no Brasil. Então, assim, né? De certa forma, as pessoas têm uma formação, têm um conhecimento, têm, né? Estudo, tudo isso. Se é desse jeito, que Deus proteja o Brasil quando esse negócio estourar. Porque olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Eu fiquei chocada quando eu vi. Hoje de manhã eu vi uma imagem que eu fiquei também chocada. Eu recebi uma imagem de jornal que saiu na capa de um jornal dos Estados Unidos. Uma foto de um terreno gigante em São Paulo. Não sei se tu viu isso. Um terreno gigante em São Paulo com várias... É até horrível falar isso, mas assim, com vários espaços já. Como que a gente ia conceber um negócio desse na cabeça? Não tem. Entendeu? Exatamente. Não, e aí então, assim... eu ouvi também, Pri, as pessoas dizerem assim, mas Deus é brasileiro mesmo, viu? Porque aqui não chegou e nem vai chegar. E eu dizia, meu Deus do céu, eu penso assim... Não, meu Deus, será que a cova está pronta? A pessoa não consegue ver que os hospitais estão mobilizados, que tem hospital de campanha. Outra coisa, que eles estão todos pessoa... né, mobilizados. E às vezes a pessoa não dá nem tempo de fazer o teste. Exato. Porque o teste não tem quantidade de teste e ele demora, não é aquele teste rápido de 1 hora, como tem em outros países. Guria, né? aqui, juro por Deus, eu escutei algumas pessoas entrando em contato comigo até, e dizendo que a contagem da Itália não era verdade. Eu dizia, falso. É muito mais. Realmente, é muito mais. Mas diziam que era falsa e que era muito menos do que... Eu falava, gente, tá saindo caminhão, não tem mais onde ter a gente. Quando vocês vão acordar? Porque assim, o acordar não é sair desesperado no supermercado comprar papel higiênico, entendeu? O acordar é ficar em casa, só isso. Só tem que ficar em casa. Só tem que ficar em casa e deixar quem precisa trabalhar, que tá lá na força, e trabalhar. Eu também li um texto sobre isso, falando assim, quando tiver um caso na família, aí as pessoas vão dizer, bem, a coisa é séria, realmente séria, né? Mas é verdade. Acho que será que vão falar, Ana? Eu não sei se vão dizer, não, é verdade. Porque tem gente que chega num nível de negação que fala que ainda o diagnóstico foi errado. Que não morreu de Covid, que não ficou doente de Covid. Então, assim, é aquilo que eu falei no início, né? É a grande oportunidade de acordar, despertar enquanto alma, enquanto espírito. Mas enquanto ser humano, enquanto estamos na carne, enquanto estamos vivendo aqui, enfrentar a realidade e fazer o que tem que fazer. Porque, assim, é a hora de cada um assumir o seu papel e fazer o que tem que fazer. Ei, Pri, ainda tem outra coisa que é pior ainda, que é tão interessante isso. A coisa, assim, do preconceito. Menina, fulano de tal tá com Covid. Eu digo, todo mundo vai ter. Eu digo logo, todo mundo vai ter. A questão não é essa. Lá, o povo, meus primos, a família. Não, você sabe, porque tem um grupo da família. Fulano de tal tá com Covid. Gente, isso é uma coisa. Vai todos. O que acontece é que, quando ela se tornar o nosso sistema imunológico, né, conseguir reconhecer e detectar, conseguir trabalhar a favor, né? Isso aí vai se tornar uma gripe e pronto. A grande questão é que não pode acontecer todas ao mesmo tempo. Exato. O que aqui eles estimam, né? Tem uma estimativa, porque tem muita gente que tem e que não tem sintoma, enfim, mas que tá contagiado, né? Então, dentro dos números que a gente tem registrado entre
casos domiciliares, casos de internação, casos de óbito, que é um número muito alto, né? Mesmo sendo um número muito alto, que está em torno de 90 mil pessoas, mais ou menos, é muito. Eles estimam 530 mil pessoas contagiadas. Mas, 530 mil. Porque deve ter realmente, pela estatística, entendeu? É número, é estatística, é matemática. Exatamente. Né? Quem trabalha na área da saúde trabalha com estatística, enfim, acho que todas as áreas trabalham com estatística. Sim, sim. É estatística. Então, se a gente tem esse número de pessoas que tiveram sintoma e X% é assintomático, a gente tem em torno de 530 mil assintomáticos e que, se saírem de casa, podem contaminar alguém que pode vir a ser hospitalizado e o negócio não acaba nunca. Sim. Compreendeu? Exatamente. Então, é essa a lógica. É uma lógica muito matemática, é uma coisa que eu não vejo muita dificuldade, não precisa ser pós-graduado para entender. Exatamente. É uma coisa muito fácil de entender, né? É uma coisa muito fácil também de entender que nenhum país ia fechar tudo, fechar a fronteira para prejudicar um outro politicamente. Isso também é inconcebível, não existe isso, né? Então, eu acho que é realmente uma negação do que é verdade, uma negação do que é realidade. As pessoas estão se mostrando realmente como elas são. Exatamente. É uma coisa que às vezes a gente se choca de ver, mas a gente está vendo exatamente a essência da pessoa, sem máscara, de muitas pessoas, e às vezes assusta um pouco, mas isso, ao longo da minha jornada, ao longo da minha vivência e dentro de atendimentos também, vendo nessa perspectiva, é o que tem em nós também, o que tem no outro tem na gente também, né? Então, sem julgamento, é interessante a gente observar também essas pessoas que a gente hoje, né, que a gente avalia e fala, né, poxa, e de certa forma, não tentar, nesse momento, consertar o outro. Não, tem um vírus para isso aí, disponível, tem para quem quiser, que está aí justamente para dar uma corrigida, dar uma repaginada, fazer a natureza respirar um pouco, fazer o planeta repensar a vida, fazer as pessoas terem que ficar em casa e olhar o próprio espelho. Então, não sou eu que vou... ser a palmatória do mundo, né? A palmatória do mundo, exatamente. Eu vou aproveitar essa oportunidade também para olhar a atitude do outro, porque ela é de um ser humano e ela existe em mim. Sim. Ela existe em mim. Sim, exatamente. Né? Ela existe em mim, ela existe em você, ela existe em todos nós. Né? Então, assim... eu tenho essa característica de ser uma pessoa otimista, de ver as coisas pelo lado positivo. Eu estou vendo muita mudança positiva que está acontecendo. Eu acho cedo para parar, não parar a quarentena, nem estou falando disso, eu estou falando, é cedo para esse processo frenético se acalmar, porque está funcionando. Assim, ó, o universo está conseguindo o que queria, na verdade. Né? Então tá acontecendo. Então, poxa, que legal. Então vamos surfar essa onda, né? Verdade. Vamos fazer a limonada do limão. Pô, tá aí a onda é grande, entendeu? Vamos surfar essa onda, vamos, né? Como diz o Rafa, vamos puxar o bico agora da prancha. Não, agora vamos entrar, entendeu? Nós já estamos lá. Exatamente. Né? Então, é hora de enfrentamento. É hora de abrir os olhos, de ter consciência da realidade, do que é real, do que é doença, do que é hospital, do que são pessoas trabalhando, da espiritualidade, porque eu acho que nem só um, nem só outro. Surf tá proibido. E aqui teve Suel esses dias, assim. Teve uma ressacada aqui. O pessoal só olhando para você ver. Imagino. Poder da natureza. E a questão então, da assim, frequência também, né, Pri, é importante, né? A gente permitir vibrar justamente no amor, na empatia, na compaixão, para que auxilie esse processo, né? Não, e dar a mão, né? Por exemplo, assim, pô,
tamo junto, que nem esse negócio de trabalhar online, né? Nós estamos trabalhando online, estudando isso, né? Eu, você, a gente já tá há um tempo, né? Então, assim, poxa, não me custa nada. Eu, várias vezes ao dia, eu paro, às vezes, o que eu tô fazendo, e eu ajudo as pessoas. Olha, tem esse caminho, conversa com fulano, eu coloco as pessoas em contato, conversa com ciclano para você se inteirar e abrir a sua mente e começar a trabalhar de uma maneira diferente. Agora trabalhamos 5% do livre-arbítrio para mudar muitos DNAs. Exato, tu falou tudo. É verdade. Falou tudo. É isso. E isso daí, cada um tem a sua forma, vibração e a sua forma. Não tem uma fórmula mágica. Eu trabalho com terapêutica natural baseada em plantas. A Ana tem o trabalho dela fantástico com constelação e agora o Timos, a cura através do coração, através do amor. Então, assim, tem N formas. Tem meditação, tem, sabe? E todos se complementam, cada um tem que ir para onde tem. Exatamente. Todos se convergem, né? Então, assim, procura, né? Esses dias eu atendi uma moça que me procurou online. Tá, estamos quase derrubada. Falta ela me procurou online. Peraí, Aninha, que a gente vai responder sua pergunta, viu? Ela perguntou assim, ó. E ela falou pra mim assim, olha, que bom que eu escutei você falando, porque eu tive plena consciência que eu preciso procurar ajuda. Procura ajuda quem sabe, assim, tá difícil, procura ajuda. Exatamente. As pessoas estão dispostas a ajudar. Tem um monte de gente fazendo gratuito agora. É verdade. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ana e o pessoal que está aí, Ana perguntou assim, como lidar com os familiares idosos que continuam saindo? Na verdade, se nós pudéssemos, se Bert Helling permitisse, a gente amarrava.